Bom dia a todos. Meu nome é Tiago Costa. Vou falar hoje sobre como é que vocês podem... então, basicamente o título da sessão é I Find Your Lack of Azure Governance Disturbing. E a ideia é o quê? E a ideia é um pouco falar e mesmo compreender que alguns de alguns clientes aí, que andam aí portanto, com Azure, que eles não têm governance. E realmente é problemático e é preocupante, não é? E eu, às vezes, fico... Como é que é possível um cliente que, sei lá, fatura ou tem um consumo de Azure já na ordem de 1 milhão, por exemplo, e que, tem alguma governance, mas, muito fraquinha, não tem nada estruturado. É umas coisas ad hoc aqui, umas coisas ad hoc ali. E realmente é preocupante. E então uma das coisas que eu tenho feito muito ultimamente é ter ajudado, depois de ter ajudado uma empresa muito grande a fazer isto, depois comecei também a ganhar mais algum know-how nessa área e depois há sempre pessoal que sai de um cliente para o outro e depois começaram-me a chamar. Aí então tenho-me concentrado muito ultimamente a fazer muita coisa da parte de governance, então gostava de vir aqui hoje e ao fim e ao cabo partilhar um pouco desse conhecimento. Só temos 45 minutos. Eu estou a montar até um workshop de governance que já vai em 2 dias, ok? E não queria ver se não punha mais do que 2 dias, depois fica um bocado complicado, em que só falamos sobre este tópico e muito mais coisas do que vamos falar hoje. Mas eu gosto sempre de começar, e nós estávamos aqui todos aqui um bocado na piada com a questão do café e não sei o quê, mas eu gosto sempre de começar aqui as minhas sessões aqui por um icebreaker, por assim dizer. E isto é nitidamente roubado de um meme da internet, não vos vou estar aqui a mentir, ok? Mas realmente aconteceu com um cliente meu há uns tempos já largos, que é o quê? If coffee in the morning doesn't wake you up, isto já não funciona para vocês, ok? Portanto, aqui o belo certo? Do expresso já não funciona, não é? Tentem apagar um resource group de produção, ok? E sou-vos completamente honesto. Se vocês basicamente apagarem um resource group de produção e isto não resultar para vocês, eu não sei o que é que resulta para vocês acordarem, para ser honesto, ok? Vocês têm um problema muito grave em mãos, está bem? Bom, fazendo aqui um bocado da minha apresentação, o meu nome é Tiago, eu sou Cloud Architect and Advisor, e muitas das coisas que eu faço com os meus clientes é nesse aspecto, ajudá-los a crescer em Azure, ajudá-los a migrar workloads para Azure, e ajudar-los com a componente de governance e, sei lá, com uma data de outras coisas. E basicamente também sou formador, dou formação só da Azure, não faço absolutamente mais nada, não sou assim muito inteligente e então tive de me concentrar só numa área. Sou também autor de alguns cursos do LinkedIn Learning, também, adivinha lá, da Azure. Sou speaker em eventos como este que estamos a fazer aqui hoje, como o Microsoft Ignite, e trabalho enquanto independente, ninguém me quer contratar e então pronto, sou aqui um desgraçado que anda para aqui aos caídos. Isto é o que a maior parte da malta pensa, ok? Para ser honesto. E sou MVP da Azure, sou MCT, Regional Lead, uma data de outras coisas que não interessam nada. Para hoje, pelo menos. Tenho aqui o meu e-mail. Alguma questão que vocês tenham mesmo depois desta sessão, à vontade, estão completamente à vontade, enviem, etc. E tenho também aqui o meu Twitter, Tiago Costa PT, ok? Gosto de pôr ali aquela parte do português, porque basicamente não encontrei o Tiago Costa, já não estava disponível, ok? Então tive de pôr aqui algo mais, está bem? E tenho também o meu site, onde eu, basicamente, publico algumas coisas. Eu ultimamente não tinha publicado, tive um pequeno aí stress com o meu site, que estavam-me a roubar os artigos e não sei o que mais. E então está lá no site, se vocês quiserem, depois vão lá e vejam. Mas, curiosamente, também me roubaram o artigo em que eu disse que me roubavam artigos. É incrível. Portanto, aquilo deve ser um RSS feed que alguém tem e que puxa e que basicamente publica aquilo automaticamente nos sites deles. Mas olha, já desisti de querer saber dessa parte. Então vamos lá. Qual é que é a agenda para hoje? Temos muita coisa para falar. Vamos falar sobre o que é a cloud hoje, está bem? Uma coisa muito, muito, muito curta. O que é a Azure, essencialmente hoje. Vamos falar sobre subscriptions,
sobre Management Groups, sobre Azure Policies, Role-Based Access Control e depois um tema extremamente importante também na componente de Governance, que é o quê? Que é a parte de Cost Management, não é? E então, vamos falar então aqui então sobre o que é a cloud de hoje. Pronto. Então, o que é a cloud de hoje? É isto. É que nós corremos o quê? Corremos milhões de recursos. Temos milhões de recursos. Há clientes que têm, não vos vou estar, centenas de milhares de recursos a correr na infraestrutura toda de Azure deles. O que é mais? Grandes clientes que não têm só Azure, ok? Eles têm Azure, mas também têm outras plataformas de cloud. E eu não tenho problema, isto é uma comunidade da Azure, mas nós aqui, todos, não temos problema nenhum em falar sobre as outras clouds, ok? E elas existem, são espetaculares e têm os seus use cases muito bons, ok? E os clientes também veem isso. Os clientes não são burros, não é? Eles veem, a Amazon, para esta coisa que nós aqui temos, achamos que é melhor, ok? Google Cloud, para esta coisa aqui, achamos que é melhor, ok? Tudo bem. Mas, enquanto equipa de cloud, nós temos de gerir aquilo tudo, não é? E, portanto, este ambiente multi-cloud, mais um item para adicionar aqui à complexidade que nós temos. E depois, temos isto tudo em vários projetos que o cliente vai tendo. Às vezes as equipas e as empresas estão divididas em business units, não é? Ou lá como eles se dividam, pronto, não interessa. Há umas que tem um caso de um cliente, não tem business unit, tem cost centers. Whatever. Mas temos isto, temos os projetos, temos de, ao fim e ao cabo, de conseguir gerir isto tudo. Isto não é fácil. Não vou estar aqui a entrar agora aqui em grandes detalhes para não perdermos muito tempo, mas claramente não é fácil para uma equipa conseguir, não é? Gerir isto tudo. Então, em termos de quê? Em termos de Cloud Management Capabilities, o que é que nós aqui temos? Temos de pensar que temos de quê? Que temos de governar, ok? Temos de fazer a parte de govern, não é? De tudo isto. Temos a parte de segurança, temos a parte de proteção, de monitorização e de configuração disto tudo. Nós hoje vamos nos focar, não é, naquela parte ali de govern, mas as outras todas não quer dizer que nós não tenhamos de fazer, obviamente que temos, mas basicamente não é tema para hoje, ok? E portanto, em termos de Azure, existe o quê? Existe algo tipo, por exemplo, Cloud Adoption Framework, que nos vai ajudar, e muitas das coisas que nós aqui falamos vêm daí, que nos vai ajudar a delinear onde e como, o que é que devemos fazer. Claramente, isto é algo que vocês devem fazer antes de sequer terem recursos em Azure. Planear como é que vão fazer. Por exemplo, tenho um caso de um projeto atual que estou neste momento a fazer para um cliente na Suíça, em que andamos há 3 meses, ok? A discutir, vamos migrar isto, como é que vamos migrar, como é que vamos fazer, e não sei o que, não sei o que mais, e a criar toda a parte de subscrições, toda a parte de landing zones, a documentar tudo, para as coisas estarem mesmo bem feitas. Porquê? É um cliente muito grande, é um cliente que tem uma expectativa de conseguir fazer uma gestão de custos super ao pormenor, porque por causa do tipo de negócio que tem de assim ser. E nós temos de responder com isso. Respondemos com... Nós fazemos isso, mas isto tem de estar mesmo tudo muito bem organizado, tudo muito estruturado, porque senão vai ser um pesadelo a muito curto prazo. E é um cliente muito grande. Está bem? Portanto, é preciso ter aqui algum cuidado. Então, o que é que nós temos aqui? Na parte de governance, temos o quê? A parte de policy management. A ideia de policy management, muitas vezes as pessoas veem isto como é uma forma, e aqui também está um bocado escrito isso, não é? Enforce, está bem? De forçar, não é? Que os vossos cloud administrators, os vossos cloud developers, não criem coisas onde não devem, não criem coisas que não devem, certas configurações que não sejam aceites, portanto, coisas dentro deste género. Para quê? Para vocês estarem sempre controlarem
segurança, controlarem custos e também, muito importante, controlarem a compliance que muitas das vezes têm. Eu tenho um caso de um cliente, por exemplo, uma coisa bastante simples, que é muito comum, que tem requisitos em termos de o local onde os dados estão guardados. Que é, nós não queremos saber se vocês usam a cloud ou não, mas a compliance diz isso. Não interessa o que é que vocês usam. O que interessa é, estes dados não podem sair do UK. Acabou. Onde vocês têm isto, isto não interessa. Desde que estejam sempre em território do UK. Mas nem uma cópia de backup, pergunta. Não, nem uma cópia de backup. Backups também não pode, não. E nós, ok. Felizmente o UK, temos 2 regiões no UK. E eu, quando faço, sei lá, uma storage account, e se fizer GRS na replicação, que é Geo Redundant Storage, eu guardo 3 cópias na região que eu digo onde crio a storage account, e há 3 cópias sendo feitas assincronamente para a outra região. Mas é UK, estamos safos, não há stress. Agora imaginem o que é ter um outro cliente, como também há, que eu tenho, está na Holanda. A região par da Holanda é a Irlanda. Portanto, é Holanda e Irlanda. 2 países diferentes. Em Holanda, eles dizem, não, ok, não pode os dados sair da Holanda. E vocês ficam, ok, portanto, logo à partida, eu já não posso usar esse método de replicação que usámos no outro cliente. O que é uma pena, porque é uma replicação bastante interessante, não é? Para garantir que se há algo que acontece naquela região e há uma indisponibilidade daquela região toda, não é? Eu consigo ter os dados numa outra região. A grande maioria dos dados vão lá estar, pode haver ali uma falha, mas é mesmo umas últimas coisinhas. E garantir, não é? Assegurar que os dados não desaparecem, como, não sei se ouviram, há uns tempos atrás, um data center da OVH que basicamente teve um pequeno incêndio e que desapareceu um data center inteiro e um outro ficou parcialmente afetado. Acho que foi isso. Isso pode acontecer em Azure, ouçam. As pessoas, pode acontecer. Claro que sim. Então, obviamente, não é? Pode arder. Se alguém chegar lá com alguém e meter aquilo a arder, aquilo arde, não é? Quer dizer, não há assim muito problema. Pode haver... há todas as questões e a Microsoft tenta fazer com que isso não aconteça, mas o risco existe. Como também existe o risco, e atenção, na minha opinião, muito mais provável, de a vossa empresa também arder e desaparecer, e é o único data center que vocês têm. Também, o risco também existe, portanto, não é maior o risco só que foram para a cloud. Até é menor, porque de certeza que os data centers têm sistemas, estes data centers profissionais têm sistemas muito mais profissionais de retenção do incêndio do que um edifício normal. Depois tem para lá a maior parte das vezes mexeu nesta, aquilo não é um data center, né, que as pessoas têm. É uma sala com servidores. Nós, com estas policy management, conseguimos o quê? Conseguimos controlar isso, que é, ok, só podes usar o quê? Local Redundant Storage e Zone Redundant Storage, não é? E eu consigo dizer isso com uma policy, dizer, olha, se tentares criar storage accounts ou tentares alterar storage accounts, não vai ser possível. Vou-te proibir de fazer isso. Essa é a parte que eu não gosto. É o proibir. Eu não gosto da questão de proibir. As pessoas, quando vocês proíbem qualquer coisa, especialmente malta da IT, vai ter sempre a tendência de dar a volta à coisa, não é? Vai ter de tentar arranjar uma forma de dar a volta e nunca vos vai dizer que arranjou forma de dar a volta. E depois, sou maior porque consegui dar a volta e tal. Eu não quero isso, não é? E então, eu acho que isto é mais utilizado e devemos utilizar isto mais como uma questão de educação, ok? Dos cloud administrators, dos cloud developers, que não podemos fazer isto por... Vamos pôr deny na ação da policy, sim, vamos, né, que é para garantir, mas sempre passando uma mensagem educativa e não tanto uma mensagem proibitiva. Vocês não veem nos slides que eu apresento depois para as equipas, a dizer o que é que eles podem ou não podem fazer e não sei o quê nos workshops, eu nunca lhes digo, não, vocês estão proibidos de fazer isto. Não. Há uma forma de transmitir mensagem. Nós garantimos que vocês
vão sempre cumprir as policies da empresa e tal, nem sequer têm de se preocupar com isso. É um bocadinho como é que transmitimos aqui um pouco a mensagem. Cost Management and Optimization. Porquê? Ouçam, é super importante nós garantirmos os custos, porque Azure, Cloud em geral, se vocês fizerem bem as contas, atenção, há muitos se's nisto, a cloud tem de ser mais barata. É mais barata de correr as coisas na cloud. Além de que temos acesso a umas outras coisas que nós normalmente não temos nas empresas em on-prem. E é coisas que vocês não podem comparar, de certo, não é? Que é, eu, por exemplo, tive outro dia a fazer um cost assessment para um cliente que envolvia SQL databases. E o cliente disse-me, isto é muito mais caro do que a solução que nós temos. Mas o que é que tu tens? Temos ali 4 máquinas, cada uma tem umas bases de dados, mas é o que? Um cluster? Não. Então tens um servidor de SQL, só um servidor com uma instância, só um servidor. Sim, não. Então não tens um load balancer com várias máquinas, ou um always-on availability group. Não. Um servidor só. Se essa máquina for abaixo, vai tudo abaixo, não é? Pois sim. Isso não é o que tu tens aqui. Não consegues comparar. Porque aqui temos alta disponibilidade de raiz nisto. Nem há essa... Não é possível comparar. É preciso realmente perceber os serviços, realmente perceber o que temos, realmente, sobretudo. Além disso, ele tinha standard. Ok? SQL standard. Quando, em termos de features, o que nós temos ali mais será enterprise e não standard. São estas pequenas questões que nós temos de compreender para realmente fazer uma comparação que seja justa. Está bem? Pronto. E depois é do género, se vocês não quiserem aquele serviço, podem também correr SQL Server dentro de uma VM. Ok? Também podem fazer isso, né? Mas depois se essa VM for abaixo, não tem serviço, tal e qual como é on-prem. Está bem? Depois, visibilidade dos recursos. Fazer o quê? Têm permissões, não têm, ok? Toda essa parte. E a parte de governance, não é? Que é o quê? Eu posso criar, sei lá, templates, uma série de templates para que as minhas equipas de DevOps cheguem lá, isto é para criar uma storage account, não é? Vou buscar isto e executo. Eles não têm que escrever nada, só têm que executar. E depois tem de haver uma equipa que mantenha essa parte de templating e tudo isso, não é? Depois, falamos do quê? A parte de governance. O que é que nós temos de fazer na governance? A primeira coisa é começar a documentar a abordagem que nós estamos a ter, não é? Porque se nós não o fizermos, será um bocado complicado depois conseguir começar a manter isto. Alguém novo que entra na equipe não percebe nada, tem de perceber essa parte, não sei o quê. Coisas que nós lá metemos é o quê? Sei lá, ter, por exemplo, naming conventions. Eu tenho de explicar às pessoas como é que eu quero que vocês chamem o nome do raio dos recursos. Eu não posso deixar isso ao livre-arbítrio de cada um. Porque eu chego lá, storage accounts. Eu vi aqui num vídeo do YouTube que o Tiago criou uma storage account chamada Store qualquer coisa. Pois há um vídeo de YouTube que eu faço isso, sim, mas quer dizer, isso não quer dizer absolutamente nada. Foi um nome, é um vídeo de formação para vocês aprenderem. Cheguei lá, meti um nome qualquer naquilo. Estão a ver a ideia? Não tive cuidado, não é o foco, não é explicar essa componente. Mas numa organização, as coisas têm de ter regras, não é? A mesma coisa que vocês, quando têm VMs, vocês têm cuidado, uma empresa muito grande. Às vezes a malta diz, as primeiras 2 letras é o código do país, depois é o código da cidade, depois é, certo, não sei o quê. E há essas regras. Aqui não é diferente. A única questão que há aqui é, vocês têm de ter naming conventions por recurso. Porque, sei lá, storage accounts dá para pôr até, acho que é 23 caracteres. Não dá para pôr traços. Ok? Uma máquina virtual em Linux já dá para pôr traços e dá para pôr até 64. Mas se for Windows, já dá para pôr menos. E também dá para pôr traços. Aqui não pode ter maiúsculas e minúsculas. É tudo minúsculas em storage accounts. Isto é só para comparar os dois serviços. Há outros serviços que ainda têm outras regras, né? E depois há outros que têm de ter o quê? Sei lá, storage accounts é uma delas. App services, como são subdomínios de um outro domínio, têm de ser totalmente únicos os nomes. Vocês têm de garantir essa unicidade. Tem de arranjar de uma forma
de criar ali algumas coisas random ou uma coisa qualquer para conseguir termos essa unicidade nos nomes. Tudo isso vocês têm que começar a escrever essa parte e têm que decidir. Já há alguma coisa feita, podem reaproveitar, ver se adapta à vossa realidade ou não. Documentar o quê? E criar formulários para, por exemplo, criarmos uma nova subscrição. Não vamos criar uma subscrição só porque alguém quer. Quando chega à equipa de cloud, nós olhamos para isto e temos de olhar, temos de ter um formulário em que, normalmente a gente faz isto, uma aplicação online que vocês consigam fazer isto, sei lá, forms do Office 365 e depois recebem uma mensagem pegam numa Logic App, acho que o Sandra até vai falar um bocado da Logic App, depois ligam aquilo com uma Logic App, depois a Logic App faz para lá umas coisas e há de chegar até alguém que tenha de fazer a decisão e não sei o que mais. Mas eu tenho de ter alguma informação para também depois documentar porque é que eu criei aquela subscrição. Ok? Não é porque alguém quer que vou criar uma subscrição, não é? Outro dia, num dos clientes, eu giro essa parte para eles, recebi lá uma coisa, alguém queria uma subscrição para testar umas coisas. E eu disse, mas se fores à landing zone, tens aqui uma subscrição para essas coisas. Eu só tenho de dar permissão nessa subscrição. Não tenho de criar uma nova. Rejeitei o pedido de criar uma nova subscrição para ele. Não faz sentido, porque há um grupo de subscrições alocadas já para esse efeito. Já estão feitas, já estão com as policies, já estão com tudo. E isso é importante para decidir onde é que eu vou pôr essa subscrição, este formulário, dentro da hierarquia de management de grupos que já vamos ver. Documentar também a componente toda de Azure Policy, ok? Porque é que eu tenho esta policy, onde é que eu estou a executá-las, a parte de, tenho uma policy, né? Mas onde é que estão os assignments e em que scope é que os assignments estão? E ter também o quê? Um plano de resposta a incidentes. Eu não sei se isto é assim que se diz em português, desculpem lá, mas é que eu não trabalho para Portugal. E então às vezes há aqui algumas coisas que me escapam, mas um Incident Response Plan, que é o quê? É quando algo acontece, sei lá, o Azure AD não está a funcionar. Isto, a maior parte dos clientes, a malta entrou em pânico, né? Isto não está a funcionar. E então agora o que é para fazer? Pois é. Então agora estamos remotos, não é? Não estamos uns ao lado dos outros. O que é para fazer? Lá vai a malta, começam uns a falar, outros a falar ad hoc. Que grande confusão. Falta. Nós temos de ter isto organizado, está bem? E isso então é importante, ok? Subscrições. Primeiro, antes de falarmos disto, o que é uma região? Antes de mais, temos de perceber esta parte. Uma região é uma série de data centers. Estão ligados entre eles. Nós temos, não é 63, eu tenho isto desatualizado. Ok, deixem-me só até aqui. Isto já vai, da última vez que eu contei, ok, já ia em 68, ok, regiões. Temos também de compreender uma coisa, que é, nem todos os serviços estão disponíveis em todas as regiões. Isso é importante, ok? Vocês até têm, deixem-me aqui mostrar-vos aqui. Se vocês abrirem isto aqui, tem um site que se chama Azure Products by Region, ok? E se forem a este site do Azure Products by Region, depois até posso pôr isto aqui no chat para vocês ficarem com o link, ok? Tem isso aí. E desculpem lá que eu não estava aqui a ver. Não estava aqui a ver basicamente aqui o chat, está bem? Mas pronto, temos isto aqui, em que eu chego aqui e sei lá, e procuro, olhem, hosts, ok? Dedicated hosts, né? Como é que ele se chama? Está ali já, Azure Dedicated Hosts. Devia fazer isto para um cliente. E um cliente meu na Noruega, ainda está aqui. Estão a ver que eles criam isto. Eu disse, não sei se está disponível para vocês. Hosts está disponível para todos. Scroll down. Azure Dedicated Hosts. Não está. Ok. Mas eles tinham isto lá no plano de lá deles. Dizer, não, temos que pôr isto aqui. E tem de ser um Azure Dedicated Host. Não. Ok. Não está. Portanto, isto são coisas que vocês têm de ter o quê? Têm de ter cuidado, não é? Quando fazem este tipo de decisões e têm de perceber. Uma das coisas é o quê? Estes data centers de uma região estão sempre dentro do mesmo país. Ok? Ou seja, não há um data center que vai estar
Estão a perceber a ideia? 2 data centers num país e um terceiro num outro. Não acontece, ok? Que é para garantirmos as questões de data, residency e etc. Isto é só para vos mostrar. A Azure está espalhado pelo mundo inteiro. Algumas das regiões, se vocês formos aqui a ver aqui, nós temos aqui, estão como Espanha, por exemplo, que está com este tracejado, significa que não está ainda disponível, ok, para utilizar, ainda está em preview, ok? Mas pronto, é isso. O que é uma subscrição, então? Uma subscrição é uma unidade lógica onde eu vou pôr resource groups e depois então vou pôr os meus resources lá. Muito facilmente pode-se tornar uma boundary aqui de segurança e também da parte de billing disto, ok? Muito facilmente. É perfeito para a parte de billing? Claramente não, ok? Porque há recursos que vocês vão ter de criar e depois vão ter de ligar uns com os outros e isso vai criar despesa. Quando se tivessem uma única subscrição, vamos exagerar, nunca ninguém tem uma única subscrição, não era necessário. Tá bem? Eu tenho um caso de um cliente que cada business unit era uma subscrição. E então tínhamos uma VNet com 2 máquinas, outra VNet com 10 máquinas, outra VNet com não sei quantas máquinas. Depois tínhamos de ligar aquilo tudo. Estavam a gastar um balúrdio em peering. Até que eu cheguei lá e disse, ok, tudo bem, porreiro. Mas qual é a razão lógica disto? É porque é fácil perceber. E não, ok, é fácil. Mas também há outras formas de fazermos isso, não é? E pronto. Quando eles também tomaram aquela decisão, quem tomou aquela decisão, eu até compreendo, porque não era assim tão fácil e hoje em dia já temos mais tecnologia e mais possibilidades que antigamente não tínhamos. Mas há muito esta história de malta criar uma subscrição para um departamento que é para saber quanto é que eles custam. Não devia ser a razão. Pode ser uma. Não estou a dizer que não possa, mas não é a razão. Tudo isto está ligado a onde? Está ligado com o Azure Active Directory Tenant. Tá bem? Ou seja, eu tenho uma Azure Active Directory, uma tenant. Atenção, uma tenant não é um recurso da Azure. Ok? Está bem? Claramente não é um recurso não é um resource, por assim dizer. É uma outra coisa completamente à parte. Nós temos um Azure AD. Às vezes pode nem sequer ter subscrições associadas. Não tem problema absolutamente nenhum. Há montes de clientes que só têm Office 365. Tem uma tenant, não há nada a associar, está feito, ok? Tem lá o Office 365 lá deles, as coisas, está tudo a funcionar. Até podem ter um que nem sequer tenha Office 365, nem sequer a Azure, também é possível. Mas pronto, mas normalmente temos uma tenant e depois essa tenant consegue ter o quê? Consegue ter várias subscrições. Uma subscrição está sempre associada a uma tenant pode ter várias subscrições. E as subscrições podem ser de uma série de tipos, ok? Eu não vos vou estar aqui a falar aqui de todos, mas quero só que vocês percebam uma coisa. Há diferenças, e isto é um tópico que é extremamente importante para a gestão de custos, ok? E para a forma, o que é que vocês conseguem fazer e onde conseguem fazer em algumas partes, ok? Está bem? Portanto, sei lá, olhem, uma coisa bastante curta. O cost management funciona com quase todas, mas não funciona com o sponsorship nem com o Azure Pass, está bem? Pronto. Eu tenho um caso de um cliente que tem um Azure Sponsorship muito grande da Microsoft e que queria abordar isso também na parte dos custos deles, porque, a Microsoft ofereceu aquilo, sim, mas eles queriam começar a tomar noção de como é que é as coisas, como é que não é, porque quando forem para transformar aquelas subscrições em Enterprise Agreement, querem perceber já e já ter essas partes montadas. Não vamos falar sobre isso tudo hoje. Está bem? Subscrições é excelente, já perceberam? É normal nós termos o quê? Termos muitas subscrições. Não vos vou estar a dizer um número, depende sempre muito dos clientes. E então, o que é que nós temos? Temos management groups, que é um nível acima de todo este scope, que me vai dar uma forma de organizar isto. Tenho sempre este tenant group que está aqui. Depois pus aqui o nome do meu cliente, ok? Que no caso chama-se qualquer coisa que está aqui, ok? Não está cá o nome mesmo, tive de tirar. E depois temos aqui o quê? A parte de plataforma, a parte de landing zones, a parte de sandbox, a parte de subscrições que já estão decommission, está bem? Porque é que nós... Isto é uma das boas práticas da parte das landing zones, fazer isto assim. Mas há aqui coisas, por exemplo, decommission.
há sempre subscrições que tiveram o seu uso, corremos lá umas cenas, mas pá, as coisas foram reorganizadas, reestruturadas, movemos recursos de lá para outras, mas depois as subscrições ficam por ali. Às vezes ainda tem um ou outro recurso. Mas uma das coisas de certeza que eu quero fazer é o quê? É proibir pessoal de criar lá coisas novas. Não quero. Eu quero é limpar aquilo para poder apagar a subscrição. Para poder dizer, vai, subscrição, não quer saber de ti mais. Ok? Pronto. E então temos esta parte, podemos pô-las para aqui e aplicar o quê? Eu posso aplicar políticas, são policies, em todos estes níveis que aqui estão. Ou seja, todos os management grupos pode, na parte da subscrição, na parte do resource group. Okay? Num ou no outro consigo fazer, está bem, toda essa parte. E então também consigo o quê? Também tirar cost reporting a partir, sei lá, a parte de platform. Quanto é que isto me custou? X. Ok? Vai buscar todas as subscrições que estejam aqui, está bem, aqui para baixo. Benefícios disto. Conseguimos ter esta representação lógica da vossa organização e aplicarmos políticas, lá está, ao management group e fazer governance às subscrições. Fazendo aqui uma pequena demo nisto, portanto, se abrirmos aqui o portal. E já agora, isto não era assim. Portanto, se vocês já conhecerem management groups e não se lembrarem de, isto não era assim, ok? Não se sintam, estou com conta, pois, desculpem lá. Deixem-me mudar de tenant. Portanto, se eu for para aqui e for aqui à parte de management groups, ok? Isto está diferente, ok? Isto não era assim, nós não tínhamos esta trivia, felizmente. Tiago, tens de trocar isso para outra canto. Obrigada. Temos aqui, pronto, eu só abri, posso fazer outra vez. Só cheguei aqui, só procurei por management groups, está bem, ok? E abri, só fiz isto, mais nada. Tínhamos aqui isto, portanto, estava aqui tenant, ok? Temos aqui a Z Contoso root, tenho aqui um chamado others, core branches, e depois em branches ainda tenho aqui, está bem, isto é só um exemplo do meu ambiente para fazer demos e para a parte da formação e não sei o que mais. Se eu chegar aqui, por exemplo, sei lá, a Europa, chego aqui, venho agora aqui à parte das subscrições e vocês conseguem ver aqui, está bem, tenho aqui quatro subscrições, que é o parent group deles, etc. Eu depois posso pegar e posso aplicar policies aqui, posso fazer parte de access control também a este nível. Eu posso chegar aqui e dizer, access control, sim, add role assignment e dizer assim, olha, vais ter contributor access, este aqui, o AZ Training, ok? Portanto, aztraining@easycontrols.com, faço save, aquele user vai-me ficar com acesso, está bem, a isto. Já não vou fazer isso, está bem? Mas conseguimos fazer isto, ou seja, conseguimos o quê? Consigo gerir a parte de Role-Based Access Control também na parte de management. Mas agora vamos falar sobre uma outra coisa ainda, está bem? Antes de chegar lá, temos 10 minutinhos ainda. Vamos ver essa parte. Que é a parte de quê? Parte sempre muito interessante, que é a parte de Azure Policies, está bem? A ideia de policies é o quê? É nós fazermos o quê? O enforcement da parte da compliance que nós tenhamos. E conseguimos fazer também não só isso, como também conseguimos pôr as policies a correr remediações, ou seja, a correrem, sei lá, estás a fazer uma máquina virtual, sim. Temos uma política que diz todas as máquinas virtuais têm de estar com Azure Backup enabled. Se tu não tens, a remediação pode ser, olha, mete Azure Backup nisso. Às vezes, quando tu metes Azure Backup, preciso de um Azure Site Recovery. Não tenho um Azure Site Recovery nesta região. Tens de criar um Azure Site Recovery para aquilo. E conseguimos fazer com que as políticas façam isto tudo automaticamente, ok? Com a parte de remediação, temos de ter Managed Identities para correrem com o contexto dessa Managed Identity. Não é assim tão, não é clicar num botão e acontece tudo, né? Mas há essa possibilidade. Muito fixe. Algumas políticas mais comuns, mais usuais, é coisas do género tipo allowed locations. Eu permito que tu consigas criar recursos nesta e naquela região. Especialmente aqueles clientes, como estavas a dizer, que tinham aquelas políticas de
basicamente dos dados. Os dados têm de estar naquele país e coisas assim. Não podem usar outras coisas. Ou clientes, por simplesmente, querem que seja aquilo utilizado. Acabou, ok? Só porque querem. Não interessa porque é uma política ou não. É uma coisa interna, uma política interna, vá. Ok? Não há um regulador que diz que tem de ser ou não. Resource types que podem ser, os SKUs das máquinas virtuais, são os tamanhos das máquinas virtuais, requerer tags e os seus valores, e olha, o tal enable backup nas máquinas virtuais. Eu tenho um caso de um cliente, uma equipa de desenvolvimento, que eles têm acesso a uma subscrição, podem lá criar algumas coisas, mas é o quê? Só dentro de uma região específica, só podem criar uns quantos resource types, máquinas virtuais é um deles, e só 3 sizes, acho eu, é que eles têm direito de criar, e umas outras proibições que também têm ali, não sei o que mais. Isto foi a pedido deles. Eles disseram mesmo, não, proíbam-nos de criar as coisas. Eu normalmente não gosto de usar a palavra proibir, ok? Mas aqui neste caso foi mesmo a equipa que disse que nós não queremos fazer a geneira e criar mais outra de coisas. Eles não estão muito confortáveis ainda com a Azure, então pediram isso e nós, claro, ok, não, sem problema nenhum. Outro dia, precisaram de mais um tamanho de máquina virtual. Fizeram um pedido, explicaram o porquê. Nós, ok, porreiro, tudo bem, não tem problema. Chegámos lá à política e alterámos a política também para permitir eles criarem isso, está bem? Mas vamos fazer aqui isto e vamos ver como é que nós conseguimos fazer toda esta parte. Então, se eu for aqui à parte, eu não estive a fazer isto, não. Estive a fazer, mas calhar, entretanto, já fiz mais coisas, então não, já desapareceu. Se eu for aqui à parte de policy, chega à parte de policy, e se formos aqui à parte de definições, isto é a primeira coisa que vocês têm que fazer, têm que criar uma definição, ok? Mais, policy definition, e criam a vossa política. Mas antes de criarem a vossa política, para ser honesto, estão a ver que está aqui umas quantas, não é? Vejam lá se já não existe. Está bem? E vocês chegarem aqui, eu chego aqui e consigo fazer, sei lá, aquela de locations, que era a primeira. Olha aqui, allowed locations. Está aqui. Não criem isto, por favor. Não percam tempo. Está bem? E podem chegar aqui e depois dizer assim, ok, porreiro, vem aqui, está aqui o efeito, é um deny, e isto tem um parâmetro, ok, aqui chamado allowed locations. Portanto, as localizações que vocês escolherem para esse, será o que fará permitido. É só clicarem aqui na parte de assignment, ok, e correr aqui o interface e fazer isto. A única coisa que vocês têm de fazer é dizer, eu quero fazer o assignment desta política neste scope. E o scope é o quê? Management Group, Subscription ou um Resource Group. Está bem? Mas pronto. Eu já tenho essa e já vos vou demonstrar como é que isto fica. Aqui, vocês também podem filtrar e podem dizer assim, Custom. E aqui eu já tenho, no meu caso, por exemplo, se a gente apagar isto aqui e escolher aqui Custom, não? Refresh. Parece que não está a funcionar. E se eu escolher aqui Custom, ok? Custom, there you go. Tenho aqui algumas, estão a ver a ideia que fui eu que criei. Podem criar também, porque às vezes, por exemplo, há aqui uma coisa aqui que era Naming Policy para vinetes. Tá bem? Isto eu estive a fazer isto outro dia, que era para um cliente, que era para testar isto e não sei o que eu estava a dizer que não estava a funcionar lá. Eu cheguei aqui e fiz, até tenho aqui um assignment, já nem sei onde é que é, tenho de ver isso. Em que estão a ver a ideia, andei para aqui a brincar. Isto não é a naming policy que eles querem, ok? Mas andei para aqui a brincar. Portanto, é uma outra coisa que vocês podem fazer é para naming policies também, basicamente, naming conventions, fazerem também políticas para isso. Como é que isto funciona? Imaginem que eu vou criar um recurso. Vamos dizer que vou criar, sei lá, uma storage account. Podia ser outra coisa qualquer, não interessa. Criar. Chego aqui e digo, olha, eu quero criar isto aqui na minha subscrição no UK. Não tenho aqui nada. Vou dizer, quero criar aqui assim, AZHPT, um resource group com este nome. Meto para aqui um nome qualquer, random, está ótimo. E digo East US, excelente. E faço aqui criar. Eu tenho uma política que diz-me, eu só posso criar isto nas 2 regiões do UK. Cá por simular aquela conversa que tivemos há pouco. Se vocês clicarem aqui, vem, está a validação falha. Vocês veem aqui porquê? Porquê? Temos aqui uma coisa, um Allowed Locations UK, que não me está a permitir. Clicamos aqui
e conseguimos perceber, se tivermos direitos de perceber, como é óbvio, né? Se eu for aqui à parte dos parâmetros, vejo que estão aqui duas coisas selecionadas e conseguem ver aqui. Estão a ver? Só aquelas duas, ou seja, se eu chegar lá, né? E mudar isto para, aqui à parte dos basics, e mudar isto para UK, pá, esta interface está diferente. Ontem recebi o update disto, está horrível. Se eu chegar, por exemplo, sei lá, aqui UK South, né? E for para Review and Create, já vai ficar verde, já vai validar. Ok, eu não vou estar a criar, mas percebem aí a ideia, né? Já daria. Agora, algo, para fecharmos aqui um pouco isto, algo muito interessante, é a parte de Cost Management. Isto é claramente algo que tem de ser importante. Há aquelas ferramentas mais óbvias, né? Pricing Calculator. Eu posso-vos dizer, eu era das piores pessoas do mundo para vocês perguntarem o que é que eu achava da Pricing Calculator. Porque iam ter uma resposta bastante negativa. A equipa tem feito um grande esforço e tem evoluído aquilo. Está espetacular hoje em dia. Eu olho para aquilo e digo, ainda não está como eu gostaria que tivesse, mas está a ficar lá. Mas pronto, é aqui uma. O Azure Migrate também vos dá isto, o Database Migration Services, toda a parte de migração. Mas atenção, gerir custos, ok? É diferente consoante a vossa perspectiva. Um IT Executive tem uma perspectiva. Tem de compreender os custos que estamos a ter pela organização toda. Para quê? Para saber se vai estar a ter um return do investment ou não, do retorno do investimento que está a fazer ou não. Uma equipa de finanças, só querem é o quê? Garantir que estamos menos, ou pelo menos que estamos dentro dos forecasts, que eles têm de gerir o dinheiro da empresa, né? É justo, nos sapatos deles, não é? Por assim dizer, é normal, não é? Eles, prevemos gastar 100 mil, se a gente gastar 150 mil, eles vão ter um problema, não é? Porque cash flow, etc., não é fácil, está bem? E, portanto, têm de garantir disso. Project Teams. Nós temos de quê? De garantir que o nosso projetinho, né? Não a organização toda, estará dentro do budget. Há aqui diferentes perspectivas, né? E temos de ter isso em conta. Resource Tags é uma forma espetacular de garantir que se eu fizer tagging de tudo, os meus resources, e posso ter policies para garantir que estamos a fazer isso, e pôr tags e garantir, ok, em termos completos, tens de ter uma tag para environment, tens de ter uma tag para owner, uma tag para cost center, e depois outras que vocês acham que façam falta para vocês. Uma tag é o quê? Name value pair. É só isto, está bem? Mas depois disto, eu consigo ter o quê? Consigo ter isto, visibilidade aqui. Conseguem ter visibilidade? Eu não tenho, não é? Eu não tenho visibilidade nenhuma nisto. Eu olho para isto e às vezes estamos a falar de ter bilhões e milhões de linhas com os custos todos os meses. Vocês olham para isto e dizem, as tags estão algures aqui. E cada row que está aqui tem as tags com o valor, tag com o valor, tag com o valor. Vocês têm de ter o quê? Têm de pôr isto numa ferramenta tipo o quê? Tipo Power BI e analisar toda esta parte. Aquilo é um CSV que é possível fazer download. Normalmente, quando estamos casos em que temos aqueles tamanhos que eu vos falei, não vamos fazer isto pelo CSV. Vamos buscar o quê? Vamos buscar diretamente a API, ou vamos utilizar ferramentas third party também para fazer a gestão dos custos. Há várias no mercado, umas melhores do que outras. Uma das que eu curtia, adorava, que era da ShareGate, vai desaparecer. Acho que não devem ter garantido clientes para aquilo e então não vão continuar com o projeto, infelizmente. Mas pronto, há formas fáceis de poupar dinheiro. Haja reservations. Se vocês tiverem reservations, é muito fácil de poupar dinheiro. Tem a ter um use case, um workload que permita e que faça sentido, não é? Como é óbvio, né? Hybrid benefits, também é a mesma história. Créditos de Azure que a Microsoft possa vos dar. Regiões. Tenho um caso de um cliente meu, já estou na hora, eu só preciso fechar, que eu só aqui um minuto, nem isso. A parte de regiões é bastante importante. Eu tenho um caso de um cliente meu que decidiu ir para a Suíça de West Europe. Vai pagar mais
30 e tal % só por causa disso. Ou seja, se eles tivessem feito o inverso, podiam. Às vezes há questões por isso, mas têm de ter cuidado com isso, está bem? E a parte de policies vai-vos ajudar, não é? Vai-vos ajudar nesta parte toda. O último slide que eu tenho é este, que é a parte do quê? Monitorizem sempre toda a vossa utilização das vossas máquinas, que às vezes há máquinas que podem conseguir ter máquinas mais pequenas. Spot instances também é uma boa dica. E utilizem dev and test subscriptions para os ambientes não produtivos. São mais baratas, ok? E podem poupar bastante dinheiro também com isso. E é isso, está bem, ok? Então é isso. Meu nome é Tiago. Então é desta forma que vocês conseguem fazer governance em Azure. Só uma pequena, para ser honesta, introdução.